Boa noite, pessoal. Tô vendo que o pessoal já está chegando no horário aí. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui conosco, mais no Evangelho, aqui do Núcleo Espírita Plano Maior. Estamos aqui em mais um domingo. Dá boa noite para todo mundo. Se tiver aqui no chat, ó, Reinaldo já está conosco aqui, boa noite. Michele Delgado também já está conosco aqui, boa noite. Assim o pessoal vai, vamos dar boa noite, o pessoal vai chegando com calma, né? 8 horas, 2 minutinhos aqui, ainda dá tempo do pessoal ir chegando, entrando na nossa live para começar mais esse evangelho. Vamos ver quem está aqui. A Thelma já deu boa noite para a gente. Oi, Thelma, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Dona Alda e seu Francisco, boa noite para vocês. Hoje estamos eu e o Mário Corona. Grande Mário vai fazer as vibrações para nós aqui. Rogério Viviane, boa noite, tudo bem? Mari Sônia Mota também já está aqui conosco, boa noite. Cláudia Carreira, boa noite. A Edna Horta. E aí, pessoal, como passaram de fim de semana? Foram bem? Aproveitaram aí que deu um solzinho, né? Deu calorzinho esse final de semana. Apesar de estarmos no inverno, mas deu para aproveitar um pouquinho, né, pessoal? Se prepare que amanhã, semana que vem, está previsto chuva, viu? Vai começar a chover aí, então já vão se preparando, tá bom? Silvana está com a gente também. Oi, Silvana. O Luiz deve estar junto. Ô, Luizão, e aí, tudo bem? Mari Ferreira. Joaquim Quesada, boa noite, Joaquim. Patrícia Mendicini, aqui. Mendicini. Oi, Patrícia, boa noite para você, tudo bem? A Ana Paula. Oi, Aninha. Boa noite, Ana Paula Borges, que está aqui sempre com a gente também. Vamos chegando, pessoal. Vamos juntando aí, vamos para a gente começar esse evangelho. Vamos ficando confortáveis, vamos se acomodando. Quem chame os amigos aí, vê que fulano ainda não entrou, não tem problema. A gente espera um pouquinho, vai conectando o pessoal aí. E dá uns minutinhos aí para o pessoal conectar quem já começa, tá bom? A Leida Oliveira. Oi, Leida, boa noite. Daiane Melo, boa noite. Tudo bem, Daiane? Oi, Rogério, tudo bem? Eu tô ótimo também, viu? Sempre com a correria, né? Porque agora tem dois aqui, né? Então é aquela correria, mas eu tô de férias, Rogério, e aí a semana que vem eu volto a trabalhar. O pessoal lá do trabalho já tá meu, você não aparece? Mas não, eu peguei 20 dias, né? O pessoal tá sentindo uma faltinha ali, né? Ó, tem toda a turma do Reinaldo aí, sempre bastante gente, né, Reinaldo? Todo esse pessoal aí. Boa noite para toda a turma do Reinaldo aí. Tá bom para vocês? A Elka também tá mandando. Oi, Elka, boa noite para você então, viu? E a Maria de Lourdes também já está aqui com a gente. Boa noite, Maria de Lourdes, tudo bem? 8h05, pessoal, vamos começar? Será que já deu? Porque às vezes a gente faz a live, começa antes, faz rapidinho, o pessoal, nem deu tempo, cheguei atrasado. Aí puxa a nossa orelha aí. Então a gente faz sempre esse boa noite inicial aí, para dar tempo do pessoal chegar com calma. Sempre pode atrasar um pouquinho, que é normal, né, gente? Hoje é domingo, a gente está mais relaxado aí, às vezes atrasa um pouquinho, né? Mas tá bom. Eu vou começar então com uma precezinha de abertura. Depois a gente agradece ao Mestre Jesus ali e aí depois a gente vai para a palestra, tá bom? A palestra de hoje de novo, a gente continua lá no nosso querido Palavras de Vida Eterna, né? Hoje vai ser o capítulo 152, que está na página 148, se não me engano. Mas é 152, vocês vão achar fáceis aí. E o tema é descansar, tá? Então eu trouxe uma prece de abertura um pouquinho relacionada. É uma prece de abertura do Emmanuel, que foi psicografada pelo Chico, né, obviamente, que o título da palestra é Acalma-te. E ela diz assim, olha, vamos lá. Seja qual for a perturbação reinante,
Acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é um convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimila o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia. Né? Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Né? Muito bonita essa prece, que é para a gente lembrar de se manter calmo, apesar das dificuldades, né? Porque isso vai acontecer sempre, gente. Então, a gente tem que sempre lembrar. Então, vamos, então, pessoal, agradecer mais uma noite de Evangelho, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo aprender um pouquinho mais, ler a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né? Que veio aí do Emmanuel pelo Chico, a palavra do nosso querido Mestre Jesus, que está sempre nos orientando, nos abençoando e nos ensinando o caminho correto, nos colocando no caminho dele. Porque ele é a perfeição, ele é o ser perfeito. E nós somos aqui ainda espíritos errantes, né? Espíritos pecadores que estamos buscando a evolução espiritual, né? Estamos buscando a evolução moral para podermos chegar ao que foi Jesus na Terra. Então, nós temos que agradecer que podemos ter a oportunidade de estudar suas palavras, estudar suas ações, estudar o seu caminho, porque é através dele que nós temos certeza que estaremos no caminho correto. E como disse a prece, Deus pode tudo, não é? Então, nós temos que ter fé e nos acalmar quando recebemos uma pedrada, quando recebemos uma malcriação, para que a gente saber que isso é uma nuvem passageira e a luz vai, independente do nosso tempo e da nossa vontade, a luz vai sobrepor as trevas e nós chegaremos lá, seguindo o caminho de Jesus, chegaremos no lugar de luz, no caminho iluminado, que é o que nós estamos buscando. Tá bom, meus irmãos? É isso, deixa eu ver quem chegou aqui, que eu já vi que já chegou mais um monte de gente. Vamos ver aqui. O Carlos Cabeça. Oi, Carlinhos, tudo bem? Estamos aqui de novo. Renato Manfred dando boa noite para todos. Aí, boa noite, Renatão. Maria Inês Mota. A Laura, da Massoterapia. Oi, Laura, boa noite para você. Mari Ferreira. Carla Domênica também está aqui com a gente. Carlinhos, o que você não deixou, Carlinhos? Eu não entendi. Escreve aí de novo aí que eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar o nosso bannerzinho do like, para vocês ir deixando o like para nós aqui. Então vamos para a palestra de hoje? Eu vou deixar o meu amigo Mário Corona de ladinho 1 minuto. Vou deixar o nosso querido Mestre Jesus também, que já esteve aqui nos abençoando a nossa abertura, para a gente fazer a nossa prece.
Desculpa, para a gente fazer a nossa palestra e depois o Marião volta aí com a gente. Marião, vou te deixar no cantinho um minutinho, tá bom? Obrigado. Olha o Carlinhos aqui brincando com o Reinaldo. Boa noite, Claudio Almir. Vi que você chegou aqui. Fernanda Alves também não tinha dado boa noite. Boa noite. A Elquinha lá, Elquinha, já tínhamos visto você, mas obrigado por entrar aí com o seu perfil, viu, El? Beijão para você aí. Vamos lá, pessoal. Vamos para a palestra de hoje, que é a palestra Descansar, né? E vocês sabem, toda a palestra ali, né? Toda a palavra de vida eterna sempre tem um trecho da Bíblia, né? Uma passagem de Jesus. E a passagem de hoje diz assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Essa é a passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Então, nessa passagem, a gente tem duas reflexões muito interessantes para fazer. Vamos começar com a primeira, que é a mais clara, né? Que é a necessidade de repousar. Então, Jesus diz claramente: Vinde a nós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque ele percebia que, desde aquela época, com as atribulações, já existiam atribulações do dia a dia. Lógico que era diferente do que temos hoje, mas o ser humano não sempre foi ocupado. E muitos iam e vinham naquela época, e ele comenta que nem tinham tempo para comer, quanto mais para descansar, né? Uma vida atribulada desde aquela época, né? Então, a vida agitada do dia a dia, desde aquela época e dos nossos dias também, até hoje, as responsabilidades do trabalho, mais as tarefas de casa, os cuidados com as crianças, para quem tem filhos, obviamente, né? Acabam consumindo 100% do nosso tempo acordado. E, às vezes, parte do tempo que a gente dorme também, né? Quem nunca perdeu o sono com uma preocupação? Ou acordou no meio da noite porque teve um sonho que algo deu errado ali, aquele pesadelo, estava pensando naquele negócio, aí você sonhou com aquilo e deu tudo errado no sonho, e você acorda assustado, às vezes até suando, não é? Ou às vezes acordou com... Então, às vezes pode acordar com a solução de algo, porque quando a gente dorme, a nossa cabeça continua funcionando, o nosso subconsciente funciona. E às vezes, dormindo, a gente tem a solução de algumas coisas. E às vezes acorda no meio da noite com aquela solução, e para não esquecer, né? Porque a gente acaba esquecendo dos sonhos, a gente anota em algum lugar, tem um caderninho. Eu não sei vocês, mas eu sempre deixo um caderninho na cabeceira, uma folhinha para anotar. Hoje em dia, com o celular, eu acabo anotando tudo mais digital. Eu abro o bloco de notas e anoto algumas coisas no celular, alguns trechos de sonho, coisas que me veio ali em sonho ali. Eu anoto bastante, porque muitas coisas, assim, quando acontecem, não igualzinho, mas o sonho me ajuda a pensar, me dá uma orientada em algumas coisas. Então, eu tenho sempre um papel, uma caneta, agora é o celular, né? Mas eu sempre anoto muita coisa. Antes do celular, eu tinha um abajur, antigamente, que com uma caneta, era um abajur branco, uma cúpula redonda, e ele tinha uma luz negra dentro. Então, ele não fazia muito brilho, mas você acendia ele à noite, e você conseguia escrever no vidro branco com a luz negra, brilhava, e aí você conseguia ler lá e não acordava quem estava comigo e tal. Então, eu tinha um abajurzinho que de anotações. Mas agora com o celular, a gente faz tudo pelo celular, né? Então, eu ainda anoto no celular, mas anoto, acontece, tá? Porque, de qualquer forma, gente, se a gente está anotando no celular, ou é sonho, ou o que acontece, o nosso cérebro está sempre trabalhando, né? Mesmo durante o sono. E sono com o cérebro trabalhando, ou o cérebro preocupado, ou o cérebro resolvendo o problema, não é um sono tão reconfortante, né? Não tem aquele repouso completo. O repouso do corpo mesmo é quando o cérebro também repousa, quando a gente descansa por inteiro. Lógico, o cérebro não desliga. E ok, a alma está sempre acordada, né? Eu estou falando do corpo físico, o corpo humano, não estou falando aqui do nosso espírito. Tudo bem que o nosso espírito não precisa descansar. O corpo humano que precisa. Mas às vezes o cérebro não descansa o suficiente, né? E quando a gente tem essas noites que não são reconfortantes, essas noites que o cérebro não descansa o suficiente, geralmente são péssimas noites, né?
Tem as noites que a gente tem aqueles sonhos aflitos. A gente fala, meu, não dormi nada essa noite, sonhei com um monte de coisa ruim, sonhei com coisa que eu tô preocupado, perdi noite de sono, né? Aqueles dias que a gente acorda e fala, nossa, não dormi nada essa noite. Ou então, eu dormi, mas parece que um trem, que eu fui atropelado por um trem, eu tô um caco. Porque a gente não descansou direito, né? Todo mundo já deve ter tido essa noite, acredito, certo? Faz tempo que eu não tenho, eu tenho conseguido descansar, mas. Porque também tá de férias, né? Mas quando eu tenho problemas no trabalho, assim, ou alguma preocupação, isso acontece, viu, gente? Eu estou aqui conversando com vocês, mas você sabe, somos todos espíritos que erram, espíritos de evolução, todo mundo tem seus problemas. Se fosse todo mundo perfeito e feliz, a gente não estava aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, né? Então, se a gente está aqui, todo mundo tem problema, um diferente dos outros, mas todos nós temos problemas, né? Desde a época de Jesus, isso já acontece, né? Muita gente já vinha sofrer essa pressão das exigências, geralmente aí da material, né? Essas pressões, será que eu vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, não sei o quê, ou, estou precisando trocar de trabalho, ou, estou desempregado, estou precisando de um trabalho, as contas não param de chegar, né? Isso acontece bastante, né? Então, desde aquela época de Jesus, as pessoas já sentiam essa pressão e acreditavam que não tinha esse tempo para descansar realmente, né? E o estresse, a pressão, o esgotamento físico e mental, eles não vêm só do trabalho, né? Pode acontecer em casa. Às vezes a gente tem um conflito, uma discussão com alguém da família, ou às vezes até com a pessoa que mora com a gente, quem mora com a mãe, quem mora com a esposa. Às vezes acontece de brigar, né? A gente dorme meio bravo, meio chateado, e provavelmente aquela não vai ser uma noite boa, né? E pode acontecer, por exemplo, eu tô com um bebezinho, né? Fez 6 meses, dia 30. Ele ainda não dorme a noite toda, ele acorda para mamar, ele chora de madrugada. Então, dá uma picada no nosso sono, né? Então, lógico que às vezes eu falo aqui com a Mari, que é minha esposa, e eu falo, amor, tô precisando dormir no outro quarto hoje, meu. Pra eu ter uma noite completa de sono. Aí ela, não, dorme lá e tal. A gente inverte, traz a minha filha para dormir, pra gente conseguir dormir um pouquinho. Às vezes inverte também, ela dorme lá. Aqui. Deixa eu tirar o fone, gente. Ih, caiu tudo aqui. Estão me ouvindo? Agora voltou. Acho que agora voltou. Espera aí, só um pouquinho. Espera aí, gente. Tô vendo aqui, o pessoal tá me avisando aqui.
Alguém me avisou que tá sem som. Não, agora voltou, agora voltou. Me escrevem aí onde eu parei, gente. Que a gente retoma aqui, não tem problema. Eu vou trocar de fone. Se tiver muito ruído de fundo, gente, me avisa que eu pego o outro fone. Acho que a conexão tá meio ruim, né? Não, mas acho que foi meu fone que zoou, viu, gente? Bom, vamos lá, vamos retomar aqui. Então, eu estava falando do trabalho que a criança dá, viu, gente? Sobre estresse, sobre trabalho, que o trabalho a pressão que a gente sofre nem sempre é do nosso trabalho, onde a gente vai para trabalhar e receber o nosso dinheiro, mas também tem dores de cabeça em casa e tal, com criança, principalmente, estava dando exemplo de criança, né? Eu ia comentar aqui se vocês já tiveram a oportunidade de escolher uma escola para um filho, que como é difícil, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de escolher. Às vezes vai escolher escola pública ou escola particular, mas você tem que visitar, você tem que dar uma olhadinha, né? Tem que sentir o ambiente, porque não existe a escola perfeita, não é? E todas as escolas têm pontos positivos e pontos negativos. E como nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, então às vezes os pontos positivos de uma escola podem ser negativos para outras pessoas, né? Então, eu gosto daquela escola, não, eu prefiro aquela outra. Então, gera esse tipo de dificuldade. Né? Às vezes, a melhor escola para uma família não é a melhor para outra. Né? Isso dá trabalho, isso dá desgaste, dá estresse. Né? Por exemplo, eu não sou nenhum especialista nesse assunto, mas os médicos recomendam que a gente durma de 6 a 8 horas. Tenho certeza que não é todo mundo aqui que consegue ter essa quantidade de sono de forma realmente que descanse, né? Um sono bem de repouso nesse período todo. E também essa quantidade varia um pouco de pessoa para pessoa e também varia de acordo com a idade. Quando a gente é mais novo, mesmo a partir de criança, mas é mais adolescente e tal, a gente tem a necessidade de dormir mais. E à medida que a gente vai envelhecendo, dorme-se menos. Né? Isso é natural do ser humano, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas já adultas que eu digo ali, 25, 30 anos, que para se sentir bem descansada ainda precisa de dormir 10 horas por dia, que é bem acima da média, né? Que seria de 6 a 8. E para mim, pelo menos, dormir 10 horas por dia, todo dia, é praticamente impossível. Tá fora da minha realidade. Para mim, dormir é 6 horinhas ali, 6, às vezes 7. Se eu vou dormir bem cedo, se eu não tenho nada para fazer, que eu consigo fazer tudo certinho, dar banho nas crianças à noite, pôr para jantar e tal, e eu vou dormir no horário certinho, eu durmo 8 horas. Mas 10 horas para mim é impossível. Né? Em compensação, eu também conheço outras pessoas, vizinhos aqui, conhecidos, que dormem 4 horas. O cara vai dormir meia-noite, quase 1 da manhã, levanta às 5 para ir correr na rua. Eu falo, meu Deus, como é que consegue andar com o cachorro 5 da manhã? Foi dormir meia-noite, quase 1 da manhã, o cara dorme 4 horinhas, é suficiente. Né? E, quer dizer, eu não sei explicar. Se vocês tiverem assim, curiosidade de saber mais, eu recomendo que vocês procurem especialistas, porque eu não vou saber explicar essa necessidade de cada um. Isso é muito de cada um, né? De cada pessoa, né? Mas o fato, gente, é que a gente realmente tem que se preocupar em descansar, né? Os médicos falam daquela limpeza do sono, da gente descansar, né? Higiene do sono que eles falam, para a gente ter realmente uma noite de sono certa, né? E o ser humano tem sim desenvolvido tecnologias para facilitar a vida. Mas parece que quanto mais tecnologia a gente tem, mais facilidade a gente tem, menos tempo a gente tem. Eu não sei explicar isso também, mas podem perceber. Quanto mais coisa que a gente tem para, isso aqui vai facilitar a sua vida, você vai ganhar tempo. Mas aí a gente parece que gasta esse tempo com outra coisa. A gente arruma alguma coisa para encaixar ali naquele tempinho e acaba não descansando, usa aquele tempo para fazer outra coisa que gostaria, né? Porque sempre que a gente tem esse tempinho livre, a gente inventa alguma coisa diferente para fazer. Ou é um curso a mais, alguma coisa, ou é algum hobby que a gente encaixa que antes não tinha tempo, ou até uma atividade física que a gente sabe que precisa fazer. Estava sem tempo.
fiz um monte de coisa, sobrou um tempinho. Aí eu vou usar esse tempo para descansar, porque eu estou precisando? Não, eu vou fazer academia. Gente, é óbvio que precisa fazer exercício físico, isso é fato, todo mundo tem que fazer. Mas, pô, às vezes você está precisando descansar em lugar do tempo que sobrou. Você descansar, não, você vai fazer mais atividade física. Aí você fala, poxa, será que é o melhor? Né? Isso cada um tem que saber o que é bom para si. Né? E a gente, às vezes, esquece dessa necessidade de repousar. Né? E outra, esse fato da tecnologia também é uma coisa que a própria tecnologia tem consumido o nosso tempo livre, né? Então agora antigamente tinha aqueles programas de TV, a gente via ali a TV no domingo, ali, estava acabando aquele programa, já sabia que era hora de dormir. Não, agora tem streaming, eu assisto o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu quero maratonar, aí você vê um programa, um episódio, nossa, esse episódio é legal, preciso ver o próximo. Aí vê o próximo e vai emendando um episódio no outro, quando vai ver, ficou até 1h ou 2h acordado assistindo. E aí o repouso? E o descanso? E amanhã tem que trabalhar. E o descanso? Cadê? Esqueceu. E o smartphone que a gente não consegue sair? E o videogame? Tem gente aqui que tenho certeza, eu não jogo muito, mas tenho certeza que tem gente que é fanática por videogame. Não preciso passar essa fase. Aí começa o jogo, não, estou numa fase difícil. Consegui passar, agora eu quero ver a outra, porque levei tanto tempo dessa fase, eu quero descobrir a outra. E aí fica jogando lá por horas a fio, a molecada, os jovens, né, criançada, adolescente, fica naqueles videogame online lá, que é ranqueado, horas a noite toda, aí você fala, esse cara precisa descansar. Menino, vai dormir, vai descansar. Não, mas eu tô no ranking. Jogo ranqueado não tem pause. Desliga isso, dá um pause. Não, tem que terminar a partida, senão eu perco o ranking e pronto. E aí o horário de descansar já foi pro ralo. Não é? E aí sim, né? Computador, computador facilita, você acessa o YouTube, acessa alguma coisa, uma pesquisa. Vocês começaram a fazer alguma pesquisa à noite? Você fica horas, você não vê o tempo passar pesquisando algum produto para comprar, fazendo pesquisa de preço pela internet. Você não vê o tempo passar, de repente você ficou quase 2h30, 3 horas lá pesquisando no negócio lá e queimando o tempo de descanso. E sem falar, obviamente, em rede social, né, gente? Instagram, TikTok, esses videozinhos curtos que você vê um pouquinho, passa por outro, quando você vai ver, você ficou horas ali assistindo também. E isso consome o nosso tempo livre. E o tempo que a gente podia usar para descansar. Lógico, às vezes consome até o tempo do trabalho, né? Porque o pessoal vê celular até no trabalho. Mas tem jeito. Isso veio um negócio que veio para ficar e aí não tem jeito. Mas, gente, o importante é a gente lembrar que o repouso é necessário para o nosso corpo, tá? E para a nossa alma também. E ele é importante para a nossa alma, né? E a segunda reflexão é o que Jesus disse: repousai um pouco. E por que ele realçou um pouco? Deu tanta ênfase? Por que não falou simplesmente repousai? Por que ele teve que falar repousai um pouco? Ele podia ter falado repousai muito, mas ele falou repousai um pouco. Porque nós encarnados, gente, nós temos obrigações. Nossa missão aqui na Terra, né? Nós fizemos um planejamento, nós estamos aqui para cumprir essa missão para a nossa evolução, é para o nosso próprio bem. E às vezes tem gente que esquece isso. E com o argumento do, tô cansado, às vezes está ali no celular, tô estressado, tô aqui no celular para desestressar, algumas pessoas entram num modo de repouso contínuo e acaba abandonando as obrigações. Esses companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Quer dizer, eles têm aquele dever, ele sabe. Quando eu digo dever, é o dever espiritual, tá bom? A missão que ele veio aqui. Dificilmente alguém vai abandonar o trabalho. Acontece, mas é mais raro, né? Mas eu estou falando do dever espiritual, do dever de fazer um trabalho voluntário, do dever de ajudar o próximo, de cumprir sua missão na Terra. Não só do dever do trabalho aqui carnal para ter um dinheirinho para sobreviver, não é isso. Mas é o dever espiritual, né? Pequenas coisas são justificativa para se declararem fadigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos. Lógico, todo mundo tem dia de ficar doente, todo mundo fica doente. A gente vive num mundo bem complexo, não estou falando que ninguém pode ficar doente. Mas tem gente que
arruma qualquer desculpinha. Ah, hoje eu não fui no trabalho lá no centro porque, não sei, não me senti bem. Ai, tomei um sustinho, tropecei na rua, não vou no trabalho. Ah, eu me comprometi em fazer um trabalho voluntário no fim de semana. Ah, mas choveu. Pô, mas espera aí, não, mas você ia como? Você ia a pé? Não, eu ia de carro, mas choveu. Eu não gosto de dirigir na chuva, né? Quer dizer, uma pequena coisa, uma coisa muito simples que ela usa como desculpa, usa como muleta para não cumprir o dever, né? Isso não é muito legal, né? E aí eles param a máquina do trabalho que se comprometeram, ou seja, você se comprometeu, tem pessoas que estão dependendo de você, daquele trabalho voluntário, às vezes é um grupo de trabalho, às vezes é uma doação, vou servir sopa para pessoa carente na rua de noite. Pô, mas hoje vai chover à noite, esfriou, eu não vou levar esse Pô, o cara tá morando na rua, o cara precisa da sua sopa, o cara precisa comer, ele tá contando com a sua sopa lá, né? Você assumiu o compromisso com o grupo, porque esfriou, você não vai, né? Tá, tomar cuidado com isso aí, né? E aí você fala, não, mas Jesus recomendou o repouso. Mas ele foi claro quando ele falou, repouse um pouco. Porque sim, gente, Jesus também reconstituiu as forças dele no retiro. Lógico, ele também descansava. A gente viu no começo que é importante o repouso. Mas a fim de retornar aos serviços e continuar trabalhando. E não como uma fuga, né? O Jesus nunca afirmou, repousai quando quiseres, mas sim repousai um pouco, né? Abandonar os compromissos espirituais é uma fuga, é um medo. E é muito perigoso para o nosso espírito, pois ele nos distancia desses compromissos, né? Cada um tem que ser humilde o suficiente para conhecer os seus limites. Eu também não estou falando aqui que a gente tem que fazer trabalho voluntário que nem um louco ali, deixa a família para lá, não dá mais atenção para as crianças. Mas você precisa pegar seu filho na escola. Não, eu estou fazendo trabalho voluntário. Não é isso, mas é buscar um equilíbrio, mas a gente também não pode usar qualquer desculpinha como fuga, tudo bem? Então a gente tem que ser humilde de entender o nosso limite. Olha, até esse ponto eu consigo ir. Eu consigo fazer trabalho voluntário uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Olha, se você quiser que eu faça trabalho voluntário todo dia, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de que alguém venha me buscar, alguém que me leve, eu não tenho carro. A gente vai fazer um trabalho voluntário do outro lado da cidade. Você consegue ir? Olha, eu não tenho carro, alguém pode me dar carona? Não tem uma carona? Pô, então talvez eu pegar um metrô, vou levar 2 horas de transporte público para chegar do outro lado da cidade, fazer um trabalho voluntário. Mas eu tenho que trabalhar junto. Será que dá tempo? Então a gente tem que saber os nossos limites. Mas se a gente assume um compromisso, a gente tem que cumprir, né? Lógico, o que a gente tem coisa que a gente realmente não consegue fazer sozinho. Agora, se a gente assumiu, vamos cumprir. Então, todo mundo aqui tem condições de estender a mão para alguém, fazer uma vibração. A gente não faz vibração aqui todo domingo. Às vezes eu estou ao vivo, às vezes eu estou assistindo, mas a gente faz vibração todo domingo, né? Fazer um trabalho voluntário, levar um prato de comida, doar algumas roupas no inverno, aquelas que você não usa mais. Não estou falando para você comprar na loja e doar imediatamente. Usa, mas você não está precisando mais. O que custa você? Seu armário está lotado, abarrotado, a porta nem fecha, tem roupa transbordando, você não pode ver as que você menos usa para doar? Pode. Todo mundo a gente consegue, né? Fazer algumas doações necessárias. Que se a gente não consegue doar nada, eu sou mais humilde, eu realmente não consigo doar nada de material. Mas de uma palavra amiga, ser um bom ouvinte, acalentar alguém, a gente não consegue? Vibrar uma coisa boa? Vamos vibrar o bem do país? O que vocês acham? É possível, não é? Vibrar o bem do mundo, desejar a paz mundial. A gente não vibra aqui por todo o universo, depois a gente vibra aqui pela paz do planeta, depois a gente vibra pelo nosso país. A gente vibrar é de graça, gente. Já fizemos palestra aqui. Vibrar é grátis, hein? Não é desculpa, né? Emitir pensamentos elevados, ser uma pessoa boa, ter paz no coração, receber os outros bem, isso não dói, né? E também nem cansa. Então, nem desculpa de cansado serve aqui, hein? É só a gente transformar isso num hábito. Então, mesmo que pouco, gente, fazendo coisas simples, dentro das nossas limitações, nós temos que seguir trabalhando. A vida encarnada é curta e descansar demais é perda de tempo.
Estamos desperdiçando a oportunidade que temos de realizar nossa missão. Temos que aproveitar ao máximo o tempo encarnado para evoluir intelectualmente e moralmente, pagar nossas dívidas, para que nós possamos reduzir o nosso sofrimento lá no futuro, lá na frente. E a gente dá cada dia mais um passinho em direção à perfeição. O repouso é importante para a reflexão, mas o trabalho é mais importante para a gente fazer as nossas realizações. Né? Então, às vezes, a gente precisa dar uma pausazinha para refletir, mas não podemos deixar nunca de trabalhar. O repouso é sagrado, mas a procrastinação, o ostracismo e a preguiça são pecados. Então, temos que ter um equilíbrio aí, conhecer nosso limite, mas nunca deixar de trabalhar. Tá? E uma reflexão bônus. Eu tinha falado que era 2, mas eu trouxe uma bônus aqui, porque Jesus falou assim, vinde a um lugar deserto. Porque para repousar de verdade, gente, é preciso silêncio. Ninguém repousa vendo TV, assistindo série, assistindo YouTube, ouvindo rádio, ouvindo podcast. Não é assim que repousa. Ninguém repousa em lugar cheio de gente falando em volta, numa festa, com um monte de gente interrompendo, toda hora entra no quarto, toda hora. Isso não dá para repousar. Repouso requer silêncio e paz. Sabe aquelas pessoas que pegam uma licença saúde porque o médico prescreveu repouso e a pessoa vai para o shopping? O médico lá prescreveu repouso absoluto, 3 dias. Ah, tá bom. A pessoa vai no shopping, a pessoa vai no cinema, a pessoa vai passear no cachorro parque, vai para a praia. Gente, isso não é repouso. Lógico, vocês estão de férias, vocês vão curtir as férias, recomendo que vão. Mas se o médico, se você está precisando de repouso real, e a gente conhece, tô estressado, tô bravo, eu preciso de repouso, poxa vida, a gente tem que repousar de verdade, não é? Engraçado. Só um minutinho, gente, peraí. Só ver uma coisa aqui. Tá bom. Então, desculpa, gente, vamos voltar aqui. Então, a gente precisa de repouso real, né? Você quer pôr uma música calminha, uma música bem baixinha de fundo, ou você precisa da TV para pegar no sono? Tem gente que precisa. Não estou julgando quem precise. Tudo bem, não tem problema. Mas coloca um timer, que à medida que você durma, ele desligue. Sei lá, eu com a TV ligada, eu durmo em 15 minutos. Tá bom, põe um timer de 20, põe um timer de 30. Tá bom, na hora que você dormir, a TV vai desligar sozinha. Porque se você dormir de TV ligada, desculpa, você não está repousando nada. O ouvido ainda está funcionando, o cérebro está tentando ouvir o que a TV está falando. Eu durmo com uma música baixinha que me tranquiliza, ótimo, mas desliga ela no final, bota um timerzinho ali, 15 minutos. E repouso requer, sim, silêncio, calma, tranquilidade e ausência de luz, se for mesmo para dormir. Então, aquele negócio de dormir de janela aberta, deixar uma fresta, dormir com luz meio... Gente, dormir com abajur aceso não é legal. Durmam bem no escurinho, com muita paz. Legal? Isso é o que eu tinha aqui para vocês. Façam essas reflexões. É muito interessante vocês terem essas informações e refletir sobre como vocês estão descansando, se estão descansando muito ou pouco, né? E a forma como está sendo o repouso de vocês. Tudo bem? Vou chamar aqui o meu grande amigo Mário para que ele faça as vibrações para vocês. Vamos lá, Marião? Deixa eu pôr você aqui, meu amigo. E... Olha o Marião aí. Aqui. Tá bom. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Né? Mais uma vez, com alegria, a gente está aqui todos juntos, acompanhando essa reflexão que o Thales nos trouxe a respeito do descansar. Na verdade, fazermos uma seletividade, né, da nossa vida, definindo nas 24 horas do dia, dividir aí no trabalho, no descanso e no lazer. Né? Basicamente é isso. Claro que é difícil, mas vamos nos esforçar para isso, né?
Então, vamos trabalhar um pouquinho agora, do ponto de vista de vibrações, para depois podermos descansar. Então, vamos mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, enviando as nossas melhores vibrações aos nossos irmãozinhos que necessitam muito mais do que nós. Vamos iniciando então as vibrações pelo nosso planeta, pela nossa casa, pela nossa escola, o planeta Terra. Que possamos, Mestre Jesus, governador do nosso planeta, aproveitarmos esta presente encarnação para que possamos, através desse trabalho de vibrações de amor e caridade, contribuir, Senhor, para a regeneração do nosso planeta, emitindo vibrações de amor a esses governantes, emitindo vibrações de amor aos governantes, em especial dos países que se encontram em maiores necessidades, necessidades materiais, necessidades espirituais, nos países que se encontram em conflitos, Senhor. Um momento esses conflitos têm que cessar. Então, que se inicie esse processo o mais breve possível. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa vibração. E que aqueles que têm responsabilidade sobre a governança desses países, que possam despertar para este compromisso que assumiram, Senhor. Pois que no momento em que despertarem, por não terem cumprido o seu compromisso, quem sabe até mesmo uma missão que assumiram no processo reencarnatório, terão que reiniciar sua jornada, Senhor. E o nosso planeta caminha para a regeneração. E eles, infelizmente, terão que reiniciar certamente num outro planeta, num outro orbe, reconduzindo-se a uma caminhada de elevação, uma caminhada de responsabilidade. Então, a nossa vibração, Senhor, é para que eles despertem. Ainda há tempo para isso. Vamos vibrando, Senhor, pelos dirigentes das casas de oração. Não nos referimos aqui a casas religiosas, seja qual for, Senhor, mas aquelas casas que acolhem os seus assistidos, casas espíritas, casas evangélicas, católicas, enfim. Que eles tenham dentro do seu coração, Senhor, todo esse amor, esse afago, esse carinho para todos aqueles que os procuram. Porque nós sabemos, Senhor, que ainda estamos no planeta de provas e expiações e que nós ainda somos necessitados deste amparo, deste acolhimento, deste abraço fraterno. Então, que essas casas permaneçam, Senhor, na sua condição de acolhimento fraterno a todos aqueles que as procuram. Nós vamos vibrando pelas casas, pelos orfanatos, melhor dizendo, pelas casas de idosos, asilos, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, vivendo a experiência de algum problema orgânico, pelos seus parentes que muitas vezes se angustiam por essa condição. Que todos, Senhor, possam receber do plano maior o amparo que necessitam, a sustentação para a superação de mais esta prova, de mais esse desafio. Nós vibramos, Senhor, por todos aqueles que estão aí no nosso chat, parentes dos nossos companheiros, amigos dos nossos companheiros, enfim, que cada um deles, Senhor, possa receber aonde estiverem, sejam em leitos de hospital, sejam nas suas casas, receberem, Senhor, como disse já anteriormente, o amparo e a sustentação para a superação deste momento, Senhor. E nós vamos vibrando por aqueles que são pacientes de doenças orgânicas e psíquicas mais, até mesmo neurológicas, Senhor, de um grau mais elevado, como Alzheimer, como uma demência, como um câncer, depressões, diabetes, hipertensão, enfim, saúde orgânica em geral, Senhor. Que eles recebam dos médicos do espaço todo o amparo necessário e que esses médicos do espaço inspirem os seus médicos nos tratamentos
adequados, sempre lembrando, Senhor, que todos nós, espíritos imortais, temos uma história individual e que cada um passa pela sua experiência necessária para a sua evolução. Então, que cada um desses nossos irmãos possa receber este amparo, esta sustentação, e que seus médicos igualmente sejam amparados e sejam intuídos, bem intuídos, pelos médicos espirituais. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que precocemente deixaram de aproveitar a presente encarnação, aqueles que, através do caminho do suicídio, ilusoriamente pensando que estariam resolvendo o seu problema, acabaram assumindo um outro ou mais um problema. Então, Senhor, que eles possam receber no plano espiritual, no momento exato, em especial da nossa Mãe Maria, que cuida desses nossos irmãos suicidas, receber o amparo, receber o conforto de que precisam, principalmente despertando para o amor do nosso Pai Celestial, que não deixa seus filhos abandonados e que terão certamente tantas oportunidades quantas forem possíveis para que tenham esse despertar espiritual, no sentido da sua evolução, nos degraus evolutivos que todo o espírito irá percorrer. Que eles tenham, Senhor, esse despertar e que possam se recuperar espiritualmente do ato cometido. Pelos nossos irmãos que desencarnaram, Senhor, por problemas de saúde, desencarnaram muitas vezes de forma súbita, que eles possam, ao despertar no plano espiritual, junto àqueles entes queridos que certamente o receberão ou os receberam, possam ter o conforto, o amparo e continuar a sua jornada de elevação no plano espiritual, na certeza de que a vida continua e continuará de forma amorosa, carinhosa junto a esses entes queridos. Lembramos agora, Senhor, daqueles nossos irmãos que cometeram equívocos, aqueles que estão nos presídios, que eles possam, Senhor, principalmente despertar dentro de si aquele sentimento de remorso pelo ato cometido, buscando, a partir de então, caminhar e trilhar um novo caminho, no sentido de se recuperarem como espíritos imortais, se recuperarem, quem sabe ainda nesta encarnação, até junto à sociedade, Senhor, através de trabalhos honestos, através de auxílio àqueles necessitados. Enfim, que eles tenham, Senhor, todo o amparo necessário para a sua superação, para a sua, principalmente, recuperação. E vamos também vibrar pela harmonização dos lares, de todos os lares espalhados no nosso planeta. Que todos tenham o amparo do Mestre Jesus, que todos tenham a mente elevada, o sentimento do amor, do coração elevado, para que sintam a harmonia que vai existir em cada lar, Senhor. Que eles tenham em cada ambiente essa paz, essa tranquilidade, esse conforto espiritual. E vibramos também, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelos nossos desafios, no sentido de superá-los a cada dia, cada degrau daqueles que nós necessitamos para que possamos caminhar em sentido vertical superior, nos elevando a cada dia em experiências e nos elevando a cada dia na parte intelectual, cognitiva, e principalmente, Senhor, nos elevando no nosso espírito, para que possamos, a cada dia, sermos melhores do que no dia anterior. Que o plano espiritual, Senhor, possa fluidificar a água de cada um de nós neste momento e de todo o planeta, por que não? Para que possamos receber, neste momento, os fluidos energéticos necessários para que, ao ingerir a água, Senhor, sintamos-nos harmonizados. E, por fim, vibramos, Senhor, por toda a harmonização do universo,
nossos irmãos, moradores de outros orbes, de outros planetas, que o universo, em harmonia, possa trazer as vibrações necessárias no auxílio de cada planeta, no sentido de que nos aproximemos mais da esfera crística, que nos aproximemos mais do nosso Pai Criador e que não nos deixemos levar pelas ilusões, e aqui no planeta Terra, pelas ilusões da matéria. E assim, agradecido que somos, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade do Evangelho, por mais esta oportunidade do trabalho fraterno em vibrações, nós vamos nos dirigindo ao nosso descanso e rogando o Senhor que possa nos orientar, nos intuir, nos sustentar na nossa caminhada mais essa semana, e mais esta semana, a fim de que tenhamos paz, tranquilidade, paciência, compreensão e principalmente sabedoria em todos os atos e em todas as atitudes que venhamos a tomar. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, Mário, pelas vibrações aí, pelo encerramento também, pelos agradecimentos finais. Então é isso, meus amigos, vamos despedindo. Estamos aqui encerrando mais um Evangelho. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, compartilhando essas vibrações, né, nessa corrente de amor que a gente faz todo domingo. Obrigado, Marião, aqui, por estar com a gente. Meus amigos, tenham uma noite maravilhosa, um bom fim de domingo, uma boa semana, muito abençoada, muito iluminada para vocês aí, tá bom? E a gente se vê no próximo fim de semana. Eu vou estar assistindo a palestra de quarta-feira, que eu sempre assisto. Às vezes não consigo pegar ao vivo, mas eu acabo vendo na reprise. Mas domingo estarei aqui como telespectador, assim como vocês. Então, até o próximo domingo, meus amigos. Tenha uma boa noite para todos aí, viu? Boa noite a todos. Boa semana, gente.